Um pouco por todo o país, as vindimas, o momento alto do ano vinícola aproxima-se do fim. A colheita das uvas faz-se cada vez mais cedo, muito por conta das altas temperaturas e da seca, e este ano não foi a exceção. Nesta viagem, descubra alguns projetos de referência criados a partir do rasgo e do sonho de empresários agrícolas de excelência que fazem a diferença num setor altamente competitivo. Começamos em Alenquer, na Casa Santos Lima, que desde o final do século XIX se aventurou na venda de vinho para o Brasil. Hoje, graças a uma gestão altamente profissional, é um caso de sucesso em Portugal e além fronteiras. No princípio dos anos 90, pegámos nesta realidade agrícola e decidimos transformá-la numa empresa com capacidade para produzir vinho de qualidade. Portanto, substituímos e alterámos o encepamento plantado, aumentámos as áreas plantadas, recuperámos toda a propriedade, a adega, melhorámos, modernizámos e comprámos a primeira linha de engarrafamento e assim conseguimos, a partir de 1996, engarrafar a colheita de 1995 de algumas marcas, na altura eram 3 ou 4 marcas, e felizmente começou a correr bem. Portanto, os vinhos tiveram boa aceitação, quer em Portugal, quer no estrangeiro, sobretudo no estrangeiro, não sei por que razão, e por isso determinou um bocadinho aquilo que tem sido a nossa vocação exportadora desde o princípio. Portanto, nós hoje em dia temos cerca de 90% da nossa produção é dirigida para todo o mundo. O bisneto do fundador da Casa Santos Lima trouxe a experiência de mais de 20 anos no setor da banca para um negócio familiar. E fruto de uma visão a longo prazo, a empresa expandiu a produção a outras regiões vitivinícolas do país, de modo a alargar o portfólio de vinhos. A nossa estratégia foi sempre, desde o início, uma estratégia de multimarca, hoje em dia também de multirregião, mas sobretudo multimarca, aproveitando a diversidade de castas que aqui temos plantadas e, portanto, combinando-as de forma diferente, produzindo lotes diferentes, sejam vinhos varietais, como temos aqui alguns, sejam vinhos de lote, que é no fundo aquilo em que Portugal foi conhecido internacionalmente, foi por produzir vinhos de boas combinações de diversas castas, aproveitando uma mais-valia de conjunto que elas proporcionam quando se combinam. O que acontece é que abordámos vários mercados. Em alguns mercados temos 1, 2 importadores, noutros temos 15, 16 e naturalmente que oferecemos marcas diferentes a importadores diferentes para não haver conflito de interesses nesses mesmos mercados. Isso tem permitido de facto um crescimento da nossa atividade, tem custos logísticos, é um quebra-cabeças às vezes logístico, na parte de produção, de engarrafamento, de expedição, mas enfim, mas é um bocadinho a nossa imagem de marca. A colheita segue a bom ritmo. Quanto mais cedo terminar esta operação, mais depressa começa o trabalho na adega, de forma a preservar as qualidades organoléticas da uva. Apetrechada da mais moderna tecnologia, a adega conta com um simulador da pisa tradicional, ajustando a velocidade e a intensidade em função das necessidades e aproximando esta tarefa o mais possível da pisa a pé. É uma das 3 adegas aqui de Alenquer, temos 2 tegões de recepção, recebemos as uvas separadamente por variedade e algumas das uvas estão agora os vinhos tintos, vão diretamente para as cubas e tem um processo de fermentação longo, com maceração. Parte de algumas castas fazemos em lagares mecânicos, onde temos a simulação da pisa humana e conseguimos a maior extração, maior volume. No caso dos brancos e dos rosés, vão diretamente às prensas e produzimos os vinhos brancos e os rosés. Portanto, já acabámos os brancos nesta altura, estamos só com vinhos. Portanto, a tecnologia é muito moderna, temos aqui um sistema de frio muito avançado e tudo mecanizado. Podemos programar as remontagens e o tempo de fermentação, o que dá vinhos de excelente qualidade, mantendo a fruta e ao mesmo tempo a extração e os taninos que pretendemos nos vinhos.
o viticultor dá-nos a conhecer algumas das marcas de maior destaque, que ao longo dos anos têm feito as delícias dos consumidores. Quando nós começámos a atividade em 96, lançámos um DOC Alenquer, que é o Quinta das Sete Encostas, e o Palha Canas Tinto, que era um vinho aqui da região também, aliás desta encosta, que eram 5 castas e continuam a ser. Lançámos também o Quinta da Espiga. Depois, a partir daí, temos marcas como o Bons Ventos, o Colossal, o Confidencial, mesmo algumas das que tenho aqui, o Monte Caçada, que é uma marca que vendemos muito no Alentejo, o Sem Reservas, o Valmaduro. Portanto, são marcas que ganharam uma expressão muito grande. Entanto, tivemos este ano o Vinhas de Mursa, que foi considerado o vinho do ano numa grande superfície internacional. Portanto, tudo isso nos dá conforto. Aliás, conforto esse que é alimentado pelos prémios que vamos obtendo nos concursos internacionais onde submetemos alguns dos nossos vinhos e que este ano já vamos com 200 e muitas medalhas de ouro e prémios de melhor produtor português em 3 ou 4 concursos. Obviamente que isto confirma-nos que estamos no caminho certo. Se durante muito tempo os vinhos nacionais eram pouco conhecidos lá fora, à exceção do vinho do Porto, hoje essa imagem está a mudar. É um mercado muito competitivo. Os vinhos portugueses, que são os que nós produzimos, até há cerca de 20 anos eram pouco conhecidos no mercado internacional. Eram consumidos fundamentalmente em Portugal e nos países de língua portuguesa. E foi desde os últimos 20, 30 anos, coincidiu por acaso com a nossa entrada nesta nova fase da empresa, que surgiram destaques e boas oportunidades para os vinhos portugueses se mostrarem internacionalmente. Em feiras, em provas específicas, com a criação da Vini Portugal, apoio do ICEP e mais tarde do AICEP. Portanto, todo este trabalho conjunto permitiu uma apresentação e uma divulgação dos vinhos portugueses e dar a conhecer a muitos consumidores que nunca tinham provado vinho português. Alguns sabiam mais da existência do vinho do Porto, Madeira já menos, mas muitos nem sabiam que Portugal produzia vinhos, muito menos com a qualidade com que nós produzimos. Portanto, o mais difícil foi, de facto, dar a provar pela primeira vez, porque uma vez conseguido isso, as pessoas gostam e gostam mais quando sabem que os preços são muito competitivos comparados com os outros vinhos de outros países. A Casa Santos Lima é atualmente uma das empresas de vinhos portugueses com maior presença internacional. No total, os seus vinhos são exportados para 55 países. Nós exportamos cerca de 90%. O maior destino é a Europa. Nós temos vinhos Austrália, Nova Zelândia, China, Coreia, até as Américas todas. Temos uma expressão muito grande na América do Norte e no Canadá. Uma excelente presença no Brasil também. Não somos o maior, mas também temos uma dos maiores no Brasil. Tal como nos países nórdicos, no conjunto dos países nórdicos, que são monopólios, portanto, quer a Finlândia, Suécia, Noruega e mesmo a Islândia são monopólios e nesse conjunto temos uma posição de destaque no que se refere a vinhos portugueses, não é? E, portanto, esta posição de liderança nesses mercados, em relação aos vinhos portugueses, que nos conforta e que nos faz também crescer e pensar em coisas novas que possam vir a captar a atenção e o interesse dos consumidores locais. De Alenquer seguimos até ao Baixo Alentejo, mais concretamente até ao concelho de Beja. A veia empreendedora e a paixão de Miguel Sousa Otto pelo mundo do vinho levaram-no a replicar nas encostas do Guadiana o que há séculos se faz no Douro. Foi assim que nasceu a Herdade do Vau, um espaço que alia a produção vinícola ao turismo rural e onde o vinho é sempre o protagonista. A vinha foi o ponto de partida deste projeto agrícola. Eu andava à procura de um terreno que reunisse as condições para fazer um desafio pessoal, que era fazer um vinho no Baixo Alentejo, portanto uma zona mais difícil, mais quente, mais seca, que tivesse a frescura, que tivesse a acidez para poder envelhecer com alguma elegância.
portanto, havia algumas condições de base na minha procura. Uma delas, idealmente, que tivesse extrema com o rio, portanto, com água. Neste caso, Guadiana, melhor ainda. Outra, que os solos fossem solos ajustados, não solos demasiadamente ricos, que é o caso do sítio onde esta vinha está implantada. São pardos mediterrâneos relativamente pobres, com uma componente de xistos, grauvaques, etc. Depois, também a orografia, ou seja, que a própria modelação do terreno e as várias orientações permitissem também brincar um bocado com as castas e até dentro da mesma casta, como o caso da Touriga Nacional, com diferentes tipos de orientações. Quando as uvas atingem o ponto ótimo de equilíbrio, é hora de dar início à vindima. Na herdade do Val, a colheita das uvas respeita hábitos seculares. A vindima aqui é feita, é manual. Aliás, esta vinha é completamente manual. Portanto, todos os trabalhos são manuais, a não ser naturalmente o trator que para colher, para levantar umas caixas ou para um ou outro trabalho de manutenção da vinha. Mas se não, é tudo manual, a vindima é feita manual, fazemos para caixas de 25 quilos. Dessas caixas depois seguem para a adega, onde em situação normal faz-se ainda uma escolha das uvas em tapete de escolha e depois então segue para vinificar. Miguel Sousa Otto apresenta-nos a gama de vinhos Riso, que mais do que uma marca, pretende ser uma forma de estar na vida. Nós fazemos 3 vinhos. Um vinho que é o Colheita Especial, que é este, tinto, o Reserva e um branco. Depois temos 2 vinhos, vamos chamar especiais, este para celebrar o 10º aniversário do projeto e este único, que é um blend de anos, que em si é por isso também que é único e que só foi feito uma vez e só será feito uma vez, portanto, único por isso. Portanto, eu diria que a estrutura do nosso portfólio é os 2 colheitas especiais e o Reserva, um branco, um tinto e o Reserva. São várias as distinções que os Riso têm arrecadado, não deixando ninguém indiferente. Os vinhos tanto podem ser degustados na unidade do turismo rural, que ao longo do ano recebe turistas das mais diversas proveniências, como também adquiridos através do contacto com a herdade. Certo é que as garrafas Riso estão a pouco a chegar a todo o mundo. Este Riso é o Reserva 2014, é um vinho com um enorme potencial de envelhecimento, já tem 8 anos, mas vê-se que pode durar bastantes mais anos. Tal como está neste momento, é um vinho que acompanha pratos com alguma estrutura, eu diria desde caça, umas carnes maturadas, por aí fora. É um vinho que convida à mesa, já agora, porque comida que leve tempo a ser comida e, portanto, eu diria que é talvez o paradigma do projeto que me levou a iniciar aqui o Riso da Herdade do Val. E posto isto, um brinde a todos, em especial ao Faça Chuva, Faça Sol, e gostava naturalmente de convidar todos a poderem vir cá à Herdade e provar os vários risos, ou onde quer que estejam, riso e muita saúde. Continuamos no interior alentejano, mas agora na direção do Alandroal. Luís Bulhão Martins, conceituado e multifacetado agricultor, é um acérrimo defensor da organização da produção. No caso da cultura da vinha, a uva da sua exploração é escoada para a adega cooperativa do Redondo. Eu sou um adepto profundo da organização da produção. Acho que nós, juntos, coletivamente, conseguimos ganhar dimensão e, ao ganhar dimensão, podemos ter outro tipo de ferramentas à nossa disposição, nomeadamente maior profissionalismo no vinho, quer ao nível da enologia, quer ao nível do comércio do vinho, do marketing do vinho, da comunicação com o consumidor, que são coisas extremamente importantes e que um produtor individualmente, a não ser que seja um produtor muito especializado, tem dificuldade em fazer.
A nossa exploração é uma exploração extremamente diversa, em que a cultura da vinha se insere em 7 ou 8 atividades da mesma importância e, como tal, não temos essa capacidade de aportar ao setor vinho. Portanto, essas ferramentas pelo que nos inclinamos, por razões de proximidade, por razões de confiança na equipa dirigente, por razões de acreditar no projeto. É gente muito nova, os recursos técnicos são pessoas novas, a própria administração da adega é gente nova e, como tal, inspiram confiança no futuro. Face à escalada dos custos de produção, o produtor está convicto de que a mecanização das diferentes operações culturais é mais do que nunca uma necessidade imperiosa. Hoje em dia, produzir uva no Alentejo tornou-se muito mais difícil do que era antes, dada a escassez de mão de obra. Não há soluções de mecanização para tudo, há para grande parte das operações, nomeadamente para a vindima, mas há operações muito manuais e que precisam de um carinho pessoal e mão de obra manual para serem bem realizadas. O Alentejo, neste momento, como todas as regiões do interior, sofre problemas grandes por falta de pessoas. E falta de pessoas é falta de mão de obra e isso é uma dificuldade acrescida e é um aumentar de custo de produção que tem significado. Para contornar a escassez de mão de obra, toda a área da vinha da propriedade foi adaptada à vindima mecânica. Mas há aqui outra particularidade. É que, ao contrário de outras explorações, a vindima é feita de noite. Este é um tipo de trabalho que tem que começar muito cedo, precisamente por causa das temperaturas. Portanto, ao começarmos entre as 3 e as 4 da manhã, encontramos uma temperatura ótima que dá para colher e depois ainda temos tempo de levar a uva para a adega. E chega lá em excelentes condições. Nós colhemos por lotes. Portanto, eu chego a um lote, é-me indiferente começar de um lado ou começar do outro. Porque a máquina, desde que passa uma linha, ela vai murmurizando ali a linha. Portanto, nunca há a situação de nós termos a estar a sobrepor a linha 2 vezes, porque durante a noite a visibilidade nesse aspecto não é muita. E então, como ela não vai dando ali a indicação que a linha está feita. Está feita. Portanto, nunca corrimos o risco de nos perdermos, vamos chamar assim. Para a produção de uma uva de excelência, a relação estreita com os técnicos da adega cooperativa do Redondo é fundamental. Há uma integração total. Portanto, a adega cooperativa do Redondo tem uma única adega e um único local de recepção. Portanto, há uma integração total entre os serviços de enologia da adega e os serviços de viticultura aqui de casa, que, enfim, se acertam e procuram corresponder às necessidades dos outros. Ou seja, a adega recebe quando as nossas uvas estão no ponto ótimo e a gente tenta encaminhar as coisas para também não engarrafar a adega, que é por vezes o que acontece nas vindimas, é que chega tudo ao mesmo tempo e de vez em quando há alguns problemas de engarrafamento na adega e isso é penalizador da qualidade. O preço é sempre uma incógnita para os produtores, ainda para mais com a agravante de que os pagamentos são feitos de forma faseada. Há aqui uma contrariedade, é que a adega só consegue pagar ao ritmo a que vende, portanto a gente, enfim, quando vendemos uvas, normalmente não vendemos a pronto, vendemos a 1 ano e meio, a adega paga em 3, 4 prestações ao longo desse ano e meio, portanto há aqui algum esforço financeiro, mas enfim, é um bocadinho perceber o mundo em que estamos e perceber, portanto, adaptar-nos às dificuldades. Custa muito mais no primeiro ano do que nos anos a seguir, em que a gente se habitua ao ritmo. A grande diversidade de castas da propriedade requer cuidados extra ao longo de todo o ano agrícola. Nós temos 6 vinhas que fazem um total de aproximadamente 170 hectares. Esses 170 hectares estão divididos pelas vinhas, como já falei, pelas 6 vinhas, estão todas no concelho de Terena. Temos aproximadamente 25 castas, dessas 25 castas a maioria são alentejanas, temos algumas que são estrangeiras. Temos uma dificuldade acrescida, porque temos terroirs diferentes e temos a mesma casta em diferentes vinhas, o que por vezes dificulta um bocadinho a vindima em si e todo o ano agrícola de controlar aquelas castas. É uma opção para irmos ao encontro do que o mercado pede e do que nós achamos também correto ter,
e acaba por facilitar o processo de vindima. Pronto, não sai tudo ao mesmo tempo. A nossa vindima, temos castas, todas elas metidas em programas de qualidade, toda a nossa uva vai para a adega cooperativa do Redondo e praticamente todas entregam programas de qualidade. Ao longo da vindima, praticamente diariamente, ou dia sim, dia não, diversas castas são controladas a nível de controle de maturação, medir parâmetros tipo pH, acidez. É o que condiciona por o que já tínhamos falado há pouco. A mesma casta pode estar nesta vinha e estar noutra vinha, são terroirs totalmente diferentes e são colhidas em alturas diferentes, têm parâmetros diferentes. Da vinha, as uvas seguem até à adega cooperativa do Redondo, que por estes dias não tem mãos a medir. Afinal, estamos perante uma estrutura que recebe uvas de 200 associados. Estamos na unidade de vinificação da adega de Redondo. Estamos no centro de operações da vindima. Neste momento estamos em vindima há cerca de um mês. Temos em casa provavelmente metade da nossa produção. A nossa média dos últimos 5 anos são cerca de 12 milhões de quilos. Somos uma adega que trabalha grandes volumes, mas sempre com a preocupação de ter muita homogeneidade no produto que apresenta, muita consistência ano após ano e até mesmo durante o ano. É deste espaço que sai uma das marcas de vinhos mais reconhecida pelos consumidores portugueses, Porta da Ravessa. Mas desde o ano passado há muito mais para oferecer aos consumidores. A adega conta agora com um portfólio de vinhos para todos os gostos e bolsos. Fizemos um rebranding às nossas marcas, principais marcas, Real Lavrador e Porta da Ravessa, com um foco especial na gama Porta da Ravessa, onde fizemos uma extensão de gama também para novos mercados e atingirmos também, de acordo com a nossa estratégia comercial, outro tipo de mercados, darmos um novo vigor à marca. Temos não só uma subgama de entrada no Porta da Ravessa, mas vamos também já para um vinho premium, como o Porta da Ravessa Grande Escolha, que são edições que fazemos de 2.300 garrafas, que já nos coloca também no patamar, para ver que apostamos também muito na qualidade. E essa é uma aposta forte que a adega faz, fruto dos investimentos que temos feito nos últimos anos. O nosso leque é muito abrangente, vamos de vinhos desde 2 euros até vinhos de 25 euros, portanto, muitas vezes, e aí é um estigma que nós combatemos, a dizer que o facto de sermos uma cooperativa e os vinhos baratos não são vinhos de menor qualidade. E a prova está nos diversos prémios que recebemos, mesmo da nossa gama Porta da Ravessa, e que são bastante reconhecidos, quer cá, quer lá fora. A próxima paragem é no coração do Dão. A Energy Pulse Systems, uma startup de base tecnológica que dá cartas internacionalmente, quer tirar partido dos campos elétricos pulsados para otimizar a vinificação. O que temos aqui é uma adega de microvinificação, onde replicamos numa escala quase industrial. Nós processamos aqui 3 toneladas hora de uvas, todo o processo de chegada da uva, da parte da vinificação e do processo de fazer o vinho. A tecnologia de campos elétricos pulsados torna o processamento alimentar não só mais eficiente energeticamente, reduzindo o tempo e os custos de produção, como ainda mais eficaz. A Energy Pulse Systems desenvolve equipamento na área da potência pulsada. E o que se faz na potência pulsada é aplicar impulsos de energia muito precisos, com uma grande eficiência energética, em várias aplicações. Nós trabalhamos na área alimentar para melhorar a eficiência da extração de componentes no vinho, no azeite, no leite, nos sumos, nos óleos essenciais. Mas como funciona a máquina de aplicação de campos elétricos pulsados nas uvas? E quais os resultados? O que aqui temos é a máquina que aplica os campos elétricos pulsados ao vinho. O vinho, as uvas chegam à adega, são desengaçadas, são prensadas, passam pela bomba, a massa da uva passa por aqui,
Aqui temos um caudalímetro, onde nós medimos o caudal para controlar o processo. E este cilindro que aqui está é onde são aplicados os campos elétricos pulsados à uva. E o que vão fazer vão abrir poros nas células da uva. No branco conseguimos aumentar a extração da primeira prensagem até 10%, o que é significativo, e no tinto conseguimos reduzir o tempo de extração dos polifenóis e da cor até 50%. Esta não é a única valência desta inovadora tecnologia. A máquina da Energy Pulse Systems também pode ser utilizada no processo de inativação de micro-organismos contaminantes nos produtos alimentares. A indústria do vinho é um processo muito sazonal. Normalmente as adegas funcionam durante um mês. Nós, para introduzir esta tecnologia do vinho, não podíamos só falar em termos do processo de extração do que está dentro da uva. Também temos de trabalhar depois o vinho. E trabalhar o vinho é trabalhar em termos da microbiologia do vinho, estabilizar o vinho, que é um processo muito importante. E hoje em dia isso é feito com temperatura e com químicos. Nesta máquina que está aqui, que é um pasteurizador, mas é um pasteurizador diferente. Nós, em vez de aplicar temperatura, aplicamos, nesta unidade que está aqui, campos elétricos pulsados para inativar os micro-organismos do vinho depois de ele estar feito, de maneira a estabilizá-lo para quando ele vai para dentro da garrafa. Através deste processo físico, as propriedades dos alimentos, como o sabor ou a frescura, são mantidas sem qualquer alteração. É um processo mais limpo e mais natural, porque tentamos reduzir a temperatura que pode ser utilizada no vinho para pasteurização, com campos elétricos pulsados, reduzindo a temperatura, mas também retirar químicos que são utilizados, nomeadamente o excesso de sulfuroso. Os campos elétricos pulsados podem ser aplicados noutros produtos agroalimentares, acrescentando-lhes qualidade. Para além da uva e do vinho, nós já existe e nós também estamos a trabalhar com o azeite, de maneira a extrair mais óleo e a temperaturas mais baixas, e isto é muito importante por causa do azeite virgem. Estamos também a trabalhar na área da batata, de maneira a reduzir um químico muito perigoso que provoca o cancro, que é a acrilamida, na batata, e reduzir também a temperatura que é necessária para aquecer a água para processar a batata. Estamos também a trabalhar na área dos sumos, para inativar a baixa temperatura micro-organismos, do leite. Estamos a trabalhar na área também da extração de óleos essenciais. Se as vantagens da tecnologia da Energy Pulse Systems estão comprovadas na vinificação, é necessário perceber o seu impacto no vinho. Esta é a missão do projeto de investigação Pure Wine. O projeto desta adega, a parte do vinho, foi apoiada no âmbito de um projeto do Portugal 2020, o projeto Pure Wine, onde nós trabalhamos com várias castas. Trabalhámos com castas brancas, arinto, moscatel, trabalhámos com castas tintas, tinta roriz, Toriga Nacional, Syrah, e fizemos vários vinhos que estão aqui. Fizemos vinhos pelo método tradicional e fizemos vinhos com a aplicação do PEF, que foram provados e onde foram vistas as características aromáticas diferentes entre uns vinhos e outros. O projeto Pure Wine conta com a colaboração de um conceituado enólogo para analisar, através da prova, se existem diferenças no perfil aromático dos vinhos. As conclusões são promissoras. Isto é um dos vinhos que foi vinificado com essa tecnologia. Aromaticamente tem as notas muito características da Toriga Nacional. Temos a nota floral da violeta, o bergamota, está muito a aparecer, a ameixa, e em termos de boca, em termos de cor, também, que a extração também está corrente, portanto correta para a casta. Isto, obviamente, comparando com o testemunha, que há aqui ganho também em termos de intensidade corante. Na riqueza polifenólica também podemos ver taninos também mais presentes, e também é interessante que não é um tanino fino, não é um tanino rude, e portanto a extração que se incorpora aqui no vinho é uma extração de taninos bastante nobres e pela finura de boca que se encontra aqui. Em termos de boca, podemos provar o vinho e cá está. É até perfeitamente elegante o vinho, uma boa estrutura, um bom corpo, boa harmonia,
e nota-se perfeitamente o aroma bem presente nele. A tecnologia demonstra perfeitamente que houve ganho relativamente aos testemunhos e percebendo que o resultado final é extremamente positivo. O passo seguinte é fazer chegar esta tecnologia ao maior número de adegas possíveis. O que queremos dizer aos produtores de vinho é que temos máquinas industriais que podem ser integradas no processo tradicional de produção de vinho, nas adegas, aumentando a produtividade e fazendo um vinho mais biológico com todos os aromas da uva. Para se ingrar internacionalmente, nada é deixado ao acaso. Produzir qualidade é fundamental, mas é igualmente preciso desenvolver uma imagem atraente e um preço competitivo. Produzir um bom vinho requer excelência, paixão e tradição. E em certos aspectos, a tecnologia pode fazer a diferença. Este é o rumo que nos últimos anos os viticultores nacionais têm percorrido e os resultados estão à vista.